Prontinho. Então, bom dia a todos. Para nós sempre é uma honra recebê-los aqui para tratar de um tema tão importante, né, e que a mim muito interessa, que é a questão do respeito integral à mulher. E hoje, nessa programação especial de comemoração do Dia Internacional da Mulher, nós recebemos aqui o Eduardo, que junto comigo, nós somos os idealizadores, né, executores. A gente bate o pênalti, cata no gol do projeto Rosas para Joaquina. E hoje nós recebemos aqui um convidado ilustre, que é o Dr. Bruno Sena Carmona, que vai falar para nós algumas palavras. E desde já agradeço a presença de todos e o apoio de sempre da Viviane e do segundo cartório de notas de Montes Claros, que também sempre está com a gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Rosiane. Feliz Dia das Mulheres de novo para você, para a Viviane, para todas que nos assistem nessa palestra. Hoje é um dia político, né? Hoje é um dia de luta, de conscientização, de reflexão. E nesse contexto, é mais do que uma obrigação minha estar aqui. Foi um dos prazeres que a carreira, de vez em quando, nos proporciona é conhecer pessoas, né, se encantar pelo ser humano e descobrir, né, dons, vocações, poderes, e foi exatamente isso que aconteceu no caso, né, da Rosiane, que me apresentou esse projeto aí maravilhoso, que nós estamos aqui para abraçá-lo, né, como forma de conscientização. O Tribunal de Justiça vem realizando, essa semana especificamente, o Programa Justiça pela Paz, e que voltado justamente para essa temática. E é nesse contexto que a gente está aqui para dar força e divulgar, ajudar o que for possível na divulgação desse projeto. Particularmente, eu me sinto muito satisfeito por saber que, por exemplo, entre os divulgadores do projeto estão dois ex-estagiários, um ex-estagiário e um estagiário do meu, inclusive, né? Assim, uma outra surpresa que me foi muito agradável, né? E que me deixou muito feliz. Parabéns pela iniciativa, e o que a gente puder fazer para proporcionar, né? Para divulgar ainda mais, estamos abertos, né? O fórum está aberto e contem com a gente. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, doutor Bruno. Para nós realmente é uma honra contar aí com o apoio da direção do Foro, né, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui na nossa comarca. E hoje, então, a gente já vai começar. Daniel, você vai aparecer aí um pouquinho para cumprimentar todo mundo, já que você foi mencionado. Não sei se ele está com a câmera. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, Rosiane, Eduardo, Bruno. Agradeço aí a atenção novamente, né? Feliz demais com a adesão de novas pessoas ao programa. Acho que é muito gratificante, né, para nós essa visibilidade, não pelo fato de se tornar mais popular, mas justamente pelo objetivo de chegar às pessoas que eu acho que pode, de fato, ajudar, né? Então, assim, é muito gratificante ver todo mundo se mobilizando, ver tanto conhecimento e tantas trocas de experiências serem difundidas, né? A gente quer justamente isso. Nunca imaginei que isso fosse acontecer nas nossas vidas, na nossa família, né? Mas em nome de todos, minha mãe que não pôde estar aqui hoje, que a gente agradece, né, por que isso servir, a história da minha avó, servir de lição, servir de ponto de partida de discussão muito profunda sobre o assunto, né? Agradeço aí as honrarias do Dr. Bruno também, né? E a adesão dele de pronto, de fomentar o projeto, né? E eu vou estar acompanhando o chat aqui para não tomar o tempo de vocês, e eu agradeço aí a oportunidade. A gente que agradece, Daniel. Leva um abraço lá para sua mãe, para seu pai. Então vamos lá, Eduardo?
A palavra está com você, doutor Bruno. Eu sei que o senhor tem audiência às 9, caso o senhor precise sair mais cedo, tá? Vou fazer o Mas, esforço de ficar aqui até o final, mas é porque eu tenho audiência às 9, então se eventualmente eu sair, eu peço desculpas desde já pela indelicadeza, mas eu estou tá. torcendo para ficar até o final. Creio que a gente vai conseguir, porque nossa programação é de mais uns 35 minutos. Obrigado. Rosiane, meu slide está projetando aí? Sim, passa, vê se ele passa. Normal? Sim. Você quer colocar ele no modo apresentação? Coloco. Só um minuto. Tá. Melhorou? Agora passa novamente para eu ver. Pronto. Ok? Beleza. Então, bom dia a todos e todas. Hoje realmente é um dia muito especial para todos nós, especialmente para as mulheres, né? Então, é um dia de a gente poder pensar em como vislumbrar um novo cenário aí de conquistas. Acho que essa é uma palavra que define muito o tema de hoje, né? Sonhos, realizações. E já puxando um gancho aí da fala do Dr. Bruno, porque também é um dia muito político, né? Eu me recordei aqui de uma frase do ministro Aires Brito, ministro aposentado do STF, que ele dizia que o grau de civilização de um povo mede-se pela proteção, pelo que tem de políticas, né, de proteção à mulher. Então, isso denota a relevância do tema também ser discutido, ser trazido, né, para a pauta do dia de hoje. Eu fico muito feliz de estar à frente aqui deste evento e principalmente pelos cartórios. Então, primeiro registro que há 5 anos eu integro essa equipe, uma equipe formada aí preponderantemente por mulheres. Então, sintam-se abraçadas. Também a equipe do cartório da Viviane, que eu também tenho a honra de conhecer, de poder também trabalhar um pouco. Então, sintam-se todas abraçadas. Queria agradecer mais uma vez, Rosiane, pelo convite, por me disponibilizar este espaço, né, por ter gestado esse projeto, essa campanha. Então, foi totalmente idealizado por Rosiane, ela que me encoraja. Então, sempre, não é um tema muito fácil. Eu confesso que é muito mais fácil para eu chegar aqui e falar sobre georreferenciamento, retificação de área, inventário e partilha, do que trazer à pauta esse tema que exatamente pela carga de emoção que geralmente me toma, né? Agradecer a Viviane novamente pela parceria. Então, mais uma vez, né, trazendo a equipe, você também aqui presente, sempre nos auxiliando, e especialmente hoje o Dr. Bruno aí como diretor do foro, que também abraça a nossa causa aqui, está aqui para conhecer um pouco mais sobre essa campanha e com certeza poderá muito nos ajudar, né? Dr. Bruno, que eu fui estagiário, auxiliava um pouco, né? Quando ele chegou aqui na comarca em 2015, eu era estagiário, na verdade, do Dr. Richardson, senhora juiz auxiliar, né? O Dr. Richardson pedia para a gente ir lá dar uma força, então já tem um tempinho aí que eu conheço. Bom, para quem não me conhece, se tiver alguém aí da equipe ou de fora, Eduardo, né? Eu sou advogado e professor, trabalhei no cartório aí durante alguns anos, atualmente presto serviço também para o cartório. Bom, eu resolvi, a Rosiane fez um material, ela colocou o link aí no bate-papo, aí depois vocês deem uma olhada. Mas dessa vez eu resolvi ilustrar um pouco mais a história, porque depois vocês vão ter oportunidade de ler o material que a Rosiane escreveu, acho que juntamente com o Tiago na época. Então, ela me pediu para que eu contasse a história e colocou aí no papel. Mas nosso objetivo aqui não é, como o Daniel também já colocou, não é focar, né, na história da Joaquina. Na verdade, ela é uma história que a gente ressignifica porque ela se repete na vida de várias outras mulheres, né? Então a gente usa ali mesmo como um caso emblemático. Então, a Joaquina era minha mãe, ela faleceu aí na época, acho que naquele evento da Catedral, em 2019, então, para quem estava lá, foi a primeira vez publicamente que eu falei sobre a história, e veio a ideia de falar sobre isso, surgiu de uma conversa que eu tive com a Rosiane no ano anterior, e que eu já trabalhava no cartório há algum tempo, ninguém sabia, e, né, que a minha mãe havia sido vítima de violência doméstica, e aí a Rosiane ela falou comigo, nossa, Eduardo, mas a gente precisa
você precisa, né? Então, por isso que eu falo que é um encorajamento. Você precisa falar sobre isso, porque a sua fala, ela pode ajudar outras pessoas. E foi aí que eu percebi que realmente eu poderia ser um instrumento ali para levar informação sobre a violência doméstica, e não só sobre a violência doméstica, como a gente vai falar aqui hoje, sobre vários outros assuntos que perpassam essa questão. Então, tem uma frase do Pablo Neruda, que é um poeta chileno que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: podes cortar todas as flores, mas não podes impedir a primavera de aparecer. Então, eu acho que essa frase dele, ela também soma muito, até pelo nome, né, Rosas para Joaquina, e o porquê desse nome, porque na época, a Rosiane, ela me perguntou qual era a flor que a minha mãe mais gostava. Eu não sabia, né, porque quando ela faleceu, eu tinha 4 anos. Era um pouquinho mais gordinho e maior que esse bebê aí da foto. E aí eu perguntei à minha irmã, que é a mãe do Daniel, e ela falou que era Rosas, por isso o nome, né, Rosas para Joaquina. Mas é sobre essa mensagem de que ela faleceu numa época em que não havia ainda sequer a Lei Maria da Penha, então a gente está falando lá do ano de 99, a Lei Maria da Penha de 2006, tampouco o crime de feminicídio, né, que foi inserido no Código Penal em 2015, então são 16 anos ali após a morte dela. Por isso que quando a gente coloca aí na história que o agressor dela ele era denunciado, mas no dia seguinte ele era solto, exatamente pela falta de regulamentação da questão à época, né? Então ele pagava uma cesta básica, não havia, não se cogitava falar em prisão naquela época acerca disso. Bom, então também eu resolvi colocar porque é um dia que a gente precisa de mulheres falando sobre o assunto, de mulheres à frente aqui do assunto. Então, também é uma maneira de destacar aí o meu lugar, né? Por que eu falo sobre o assunto, por que eu estou aqui hoje, para a gente poder discutir um pouquinho a respeito disso. Bom, então, as abordagens nossas nessa campanha, ela se resume à violência doméstica também, né? Não somente. Então, é uma campanha que a gente tem o objetivo também de falar sobre discriminação no ambiente de trabalho, e este foi o tema do ano de 2020, né? Falar sobre igualdade salarial, acesso amplo ao mercado de trabalho. Então, várias outras pautas que se dialogam, né, claro, com a questão da violência doméstica, mas que não se resumem. E eu coloquei isso aí porque eu acho que a nossa campanha, ela não é um produto só do cartório, do primeiro registro, né? Não é um tema que só o Eduardo ou só a Rosiane devem falar. Então, por que eu resolvi colocar esses temas aqui? Porque eu gostaria exatamente de fazer um convite para que outras pessoas também possam propor, né, palestras, atendimentos jurídicos, né? A gente tem muita gente aqui da área do direito, para falar a respeito do tema. Então, lá na minha comunidade, lá no meu bairro, a gente podia fazer uma reunião. Eu sei que lá tem muitas pessoas que precisam desse tipo de informação, e a gente pode levar, a gente precisa multiplicar. Então, por isso que a frase do Pablo Neruda é exatamente sobre a primavera, né? Então, a gente precisa florescer aí mais com esses assuntos, porque parece, para a gente que está aqui, né, para quem é do direito, especialmente, a Lei Maria da Penha ela é um tema que já se tornou até exaustivo, de tanto que a gente já ouviu falar, o tanto que a gente já viu sobre. Mas, na hora que a gente vai olhar os dados de violência doméstica, primeiro que a gente percebe que há muita falta de informação ainda. Até mesmo de quem tem estudos sobre o direito, mas muitas vezes não consegue instrumentalizar, tirar aquilo do papel. E aí é um grande problema, não sabe como denunciar, não sabe quais são os mecanismos de proteção. Então, a gente precisa cada vez mais levar esse tipo de informação. E essa a ideia central da campanha. Bom, só antes, voltando aqui, comentando um pouquinho sobre a discriminação no ambiente de trabalho, igualdade salarial e acesso amplo, eu estava até lendo uma matéria, montando o slide, né, preparando o material aqui, que para além da questão da violência, do abuso, do estupro, né, do assédio, existe também um grande problema que eu acho que certamente a gente deve falar mais a respeito disso aí nos próximos eventos, não hoje, que o foco é violência doméstica, para a gente poder chegar na campanha do Sinal Vermelho, mas, assim, o quanto que ainda é grande a discriminação da mulher exatamente pelo fato de a mulher ter filhos, né, e aí muitas vezes ela não é contratada para acesso ao mercado de trabalho, a questão do aleitamento materno, né, da amamentação. Então, o quanto que isso ainda impede o acesso aí de muitas mulheres
a empregos, né? Homens são privilegiados. Eu preciso dizer, mais uma vez, que essa não é o caso da realidade dos cartórios, né? Aqui dos dois presentes, porque existe aí público em massa, né? De mulheres ali, praticamente não há homens aí na equipe. Bom, adentrando um pouquinho sobre a violência doméstica, né, a violência de gênero, a gente pode dizer que é um tipo de violência que ela é suportada pela mulher, mas que pode ser causada tanto por um homem quanto por uma mulher, né? Então, a Lei Maria da Penha ela é muito clara ao dizer que a violência doméstica ela independe de orientação sexual e ela independe, inclusive, de coabitação. E aí eu sempre começo por aqui a minha fala, quando eu estou falando da violência doméstica especificamente, porque muita gente ainda acha que a violência doméstica ela se resume a bater. Então, tão somente na agressão física, né? Quando, na verdade, a lei, em 2006, a Lei 11.340, ela trouxe a tipificação de 5 grandes formas de violência. Então, a gente tem a violência sexual, tem a violência física, né, que é a mais conhecida, a violência psicológica, moral e patrimonial. Então, claro que a violência física ela é a mais clara, ela é a mais próxima, ela é a mais familiar, é aquela que todo mundo identifica, exatamente porque ela é a ponta do iceberg, né? Então, ela é aquilo que muitas vezes você vai olhar e vai ver um roxo ali, vai ver alguma marca, apesar de, para que se configure violência física, não necessariamente tem que se deixar marcas, né, no corpo físico, mas ela, exatamente pela visibilidade, é a que nos parece mais familiar. Então, os empurrões, os tapas, os socos, as queimaduras, e isso é interessante porque eu falo sobre o assunto e não nominava, não explicava de onde vinha o meu interesse pelo tema desde a graduação. Então, desde a faculdade na Unimontes, eu fazia palestras lá, dentro de um projeto de extensão da universidade, sobre. E aí eu visitei CRAS, visitei associações de bairro e tudo. E, ao final, sempre é muito comum que as mulheres, que alguma ou outra mulher, ou às vezes, assim, já teve casos de vir várias, né, vem relatar algum acontecimento para a gente, vem pedir alguma orientação jurídica ali mais específica, e sempre traz para a conversa algo relacionado a um empurrão, a uma agressão, a um tapa. E quando você vai conversar com a pessoa, você percebe que, na verdade, aquilo ali é o ápice. Mas por trás daquilo ali tem uma violência psicológica também. Então, tem aquela conduta do agressor que causa danos psíquicos, né, que afetam a autoestima. Então, a ridicularização, a vigilância constante, né, o constrangimento público, a humilhação, o fato de não deixar, muitas vezes, a mulher visitar a casa dos pais, né, a casa dos familiares, aquele ciúme exacerbado, tudo isso aí que vai causando rupturas, vai causando lesões ali na autoestima da mulher, ela vai perdendo todo o seu brilho, né, a sua vaidade, a sua feminilidade mesmo ali, em decorrência desse tipo de conduta. Então, a violência física, ela tende a ser precedida, né, de violência psicológica, também de violência patrimonial, né, então, os bens, os seus objetos, eles são confiscados, né, então, a mulher não pode usar joias, muitas vezes o agressor ele pega isso, esconde, ele pega isso, quebra seus bens, seus objetos. Então, tudo aquilo ali que vai destruir, que vai retirar dos pertences da mulher. Então, eis a violência patrimonial. Às vezes, confisca o salário, né? A mulher recebe o salário, ela não sequer tem acesso àquilo, ela tem que entregar diretamente para o agressor. Então, um outro grande problema. A violência moral também, então, aquelas atitudes, aquelas ações, condutas, né, que configuram ali crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, agora também tem a questão das redes sociais, né? Então, tem até uma nova figura penal, que é a pornografia da vingança. Então, às vezes, o agressor, ele exige que a mulher, por exemplo, envie nudes, envie fotos, né? Principalmente quando está viajando, às vezes videochamada, printa aquilo e quando termina, ou quando quer causar alguma dor, algum constrangimento à mulher, divulga aquilo em redes sociais ou em grupos de WhatsApp. Eu inclusive, já atuei em um desses casos, né, em que o agressor ele divulgou as fotos da mulher no grupo de WhatsApp da família dele, fotos nudes.
Então, assim, coisas horrorosas aí que configuram também violência moral. E também, por último, né, só para a gente relembrar, né, esses pontos aqui, a violência sexual, que são aqueles atos ali que quando a mulher ela, não quer ou quando ultrapassam-se os limites ali durante o ato sexual, ou também pode configurar estupro, né? Ou também, por exemplo, quando a mulher ela quer evitar uma gravidez, por exemplo, quer utilizar-se de um anticoncepcional, de um preservativo, e o marido impede isso, né? Você vai usar preservativo para quê? Você está me traindo, né? Essas falas do tipo ali. Então, isso também configura violência sexual. Então, assim, o que a gente percebe é que há um rol muito grande, quando a gente fala dos exemplos, parece que a coisa se torna mais familiar, só que a pessoa que é vítima de violência doméstica, ela muitas vezes não consegue identificar esse tipo de comportamento como uma violência, como uma forma de agressão. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente está num evento público, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação e a gente ilustra, a gente comenta esses exemplos, é que a pessoa vai perceber, nossa, meu esposo, meu namorado, né, meu companheiro, ele faz esse tipo de ação comigo e eu jamais imaginava que isso era um tipo de violência. Então, por isso que eu falo que, às vezes, ali na fala, né, assim, desperta até alguns gatilhos, né, aí nas mulheres, que conseguem identificar esse tipo de ação. Então, isso tudo que eu falei aí está lá na Lei Maria da Penha, seu artigo 5º. Bom, e o Brasil, ele é um dos países mais violentos do mundo, né? Então, ele ocupa atualmente no ranking, ele está na 5ª posição, segundo os dados da ONU. E a gente tem uma situação, um cenário de medo, de tristeza, de vergonha, de impotência, que permeiam aí as mulheres que elas não conseguem denunciar. Ou, muitas vezes, até denunciam, mas depois retratam-se, voltam-se, né, aos lares, aí, retornam para onde estão seus agressores, exatamente porque não consegue romper com o ciclo de violência. Por isso que eu falo que, assim, quando a gente está falando desse assunto também, é muito importante a gente pensar na rede de acolhimento, na rede de proteção que tem que se formar. Então, muitas vezes, ela vai denunciar, mas ela não vai conseguir manter aquilo porque ela não tem proteção, ela não tem apoio. Às vezes, os pais não apoiam, né? Ela vai voltar para a casa dos pais, às vezes os pais não apoiam que ela retorne para lá. Ou algum outro familiar, ou não tem um amigo, ou não tem um colega. E, assim, quem está mais imerso nesse tema, quem fala mais sobre esse assunto, como, por exemplo, no meu caso, aí, há algum tempo, às vezes eu me deparo com pessoas assim que de cargos mais elevados, de grau de estudo, né, formal ali mais elevado, que assim, num primeiro momento você nunca imagina que aquela pessoa passa por uma situação de violência, e às vezes ela está ali com uma medida protetiva e você não sabe, ela está ali numa situação de desespero, de dor, de humilhação, e você não consegue perceber aquilo, né? Então, por isso que eu falo, e a pessoa ela não encontra em você esse canal, esse colo, né, de apoio, de suporte aí. Por isso que eu falo que, à medida que a gente fala, as pessoas vão percebendo que a gente pode ser também esse colo protetor, né? E eu não estou falando de abraçar a pessoa, mas muitas vezes de dar ali uma informação, de dar uma instrução, ou mesmo um apoio, por que não, né? Um amparo ali. Existem os abrigos, mas eles são ainda são poucos, né? Perto aí dos números de mulheres que sofrem violência no mundo. Bom, então, pensando o Brasil como o 5º país que ocupando aí a posição 5 no ranking dos países mais violentos do mundo, a gente tem a relevância dessas redes de enfrentamento, que é o caso, né, da campanha Sinal Vermelho, ali, que daqui a pouquinho a gente vai chegar, que é o tema da palestra. Então, 40% das mulheres que sofrem violência, elas relatam que elas não denunciam por falta de vergonha, por devida vergonha, por medo de represálias, ou falta mesmo de conhecimento, ajuda disponível. Então, repetindo, né, parece que é algo que já está aí de uma maneira esgotada, que é um assunto que está muito bem tratado, mas ainda assim há muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E daí a relevância do tema. Bom, então, diante desse contexto, para que haja um fortalecimento, a gente precisa de pessoas que as mulheres encontrem pessoas de sua confiança e que tenham conhecimento dos serviços especializados.
razão pela qual a gente chega na campanha Sinal Vermelho, daqui a pouquinho que eu vou comentar, que foi regulamentado no ano passado, em julho do ano passado, via lei federal, e que exige, inclusive, lá no seu artigo 3º, que haja capacitação dos membros da equipe que vão lidar com esse tipo de questão. Então, os cartórios, o Poder Judiciário, as farmácias, as instituições bancárias, elas estão agora habilitadas a fazer esse atendimento caso alguma mulher sinalize ali que ela é vítima de violência doméstica. E a gente vai lembrar que não é só violência física, pode ser também qualquer outra daquelas formas de violência ali que eu comentei anteriormente. Mas aí a gente tem uma pessoa que não sabe como lidar, que não sabe como fazer o encaminhamento, que não sabe como fazer ali um atendimento inicial com aquela mulher, um amparo, né? Então, eu sempre me lembro de uma situação que eu cheguei na delegacia da mulher aqui em Montes Claros, isso já há algum tempo, então, assim que começou praticamente, e que a vítima, ela acompanhando uma vítima, ela era atendida em público, ela era atendida na recepção da delegacia. Então, olha o constrangimento da mulher de ter que relatar aquela situação ali na frente de outras, várias, não só mulheres que estavam ali aguardando atendimento, mas de advogados, de outros funcionários, de pessoas que estavam ali transitando. Então, assim, esse atendimento humano, né, humanizado, diferenciado, sigiloso, ele é imprescindível para que a mulher ela se sinta segura e ela tenha liberdade, ela tenha coragem, né? Na verdade, essa é a palavra, de falar a respeito do assunto. Bom, só a gente comentou ali que muitas vezes a mulher ela consegue denunciar, mas ela retorna, né? Então, ela retorna porque há um padrão cíclico, há um ciclo que se repete. E esse ciclo ele foi colocado, inclusive, no livro da Maria da Penha, que ela escreveu, né? Em 1994, não esqueço que também é o ano do meu nascimento. Ela escreveu Sobrevivi, Posso Contar, que foi um dos livros utilizados, né, na ONU quando o Brasil foi denunciado lá pela falta de lei que tratasse da violência doméstica, que regulamentasse questões relativas à violência doméstica. Então, a Maria da Penha ela sofreu violência na década de 80, ela chegou a ficar tetraplégica, né, porque na época o seu agressor demorou 19 anos para ser punido, e enquanto não havia a punição do seu agressor, ela escreveu um livro que foi utilizado para a denúncia do Brasil no plano internacional, que aí voltou-se, né, como uma das penalidades ali que o Brasil elaborasse uma legislação e políticas públicas a respeito do assunto. E aí lá no livro, a Maria da Penha ela fala sobre esse ciclo, né? Então esse ciclo ele tende a se repetir cada vez com mais violência e com menor intervalo entre as fases, que é esse ciclo aí da imagem, né? Então a gente tem a lua de mel, a gente tem a tensão e a gente tem a agressão e a coisa ela retoma. Esse gráfico aqui ele é bastante ilustrativo. Então a gente pode começar aqui interpretando começando aqui pela lua de mel, mas também poderia começar por qualquer outro momento desses. É claro que inicialmente aí ele tende a começar pela fase da lua de mel, né? Onde tudo é muito bom, onde tudo é puro amor, né? É pura manifestação de afeto. Mas que vai se seguindo ali com uma violência psicológica, com um ciúmes exacerbado, com uma violência patrimonial, né? Ameaças, ordem, isolamento, um tensionamento, o relacionamento tende a se tensionar e pode culminar numa situação de explosão, de agressão, de violência física. Por isso que a gente fala que a violência física ela é a ponta do iceberg. Só que depois da violência física, o agressor ele tende a se arrepender, entre aspas, daquilo. Então, depois que a mulher está machucada, que ela está ferida, que ela está chateada, que ela ameaça sair de casa, que ela ameaça denunciar, ele tende a demonstrar uma culpa, um remorso naquilo ali e, né, traz flores, presentes, joias, chocolates, e a coisa, ela reinicia. Então, lua de mel e o ciclo, ele tende a se repetir. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo altamente doentio, perigoso, né, que precisa aí ser rompido. Então, sempre que a gente tem uma mulher em situação de violência doméstica, a gente não vai julgar, né? A gente vai virar e falar, nossa, mas ela gosta de ser agredida, né? Mas ela gosta de apanhar, ela gosta que o marido haja daquela maneira. Na verdade, é um ciclo que a gente apresenta nesse momento. E que, na verdade, a mulher ela precisa de amparo, né? Ela precisa de proteção para que ela tenha condições de romper com aquilo. Às vezes ela tem uma dependência da renda do marido, às vezes tem a questão dos filhos, a questão do emprego, da casa, né? Da partilha, né? Da casa. Às vezes a mulher acha que se ela sair, ela vai perder o direito dela, né? Então, ela vai perder o direito sobre a casa imediatamente ali.
Então, né, falando aí de bens imóveis, então há uma série de questões que ficam, né, aí para que a gente possa pensar, investigar e não julgar isso. Bom, só alguns exemplos aí que eu coloquei a respeito das fases, né, das 3 fases. Então, a fase 1, tensão, conflitos, insultos, xingamentos e ameaça, né? A fase 2, que o agressor ele parte para a parte física, né? Com empurrões, socos, pontapés, e aí a coisa volta para uma lua de mel, que é aquele comportamento de pedir perdão, de carinho, de presente, etc. Bom, e esse ciclo ele é tão perigoso que ele pode culminar no feminicídio, como é o caso da Joaquina. Então, que é né, o nome da nossa campanha. Claro que, repito, mais uma vez, em 1999, essa palavra sequer era falada, né? Feminicídio aí dita. Mas que em 2015, pela Lei 13.104, né, foi alterado lá o artigo 121 do Código Penal, e aí a gente tem agora a figura do assassinato da mulher por razões da condição de sexo feminino. Então aí a gente tem a violência física em seu ponto mais cruel, em seu ponto mais selvagem, mais doloroso, né? Que é de a mulher ela ser morta ali em razão da condição do sexo feminino. Então, somente em 2015 aí que isso foi tipificado no Brasil. Eu acho bastante interessante, tem um texto, quem gosta de literatura, tem uma crônica do Lima Barreto. Lima Barreto era jornalista, escritor lá do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E ele fez uma crônica, escreveu, acho que foi publicada no Diário do Rio, ou Rio, alguns daqueles jornais cariocas, em 1915, exatamente 100 anos antes dessa lei. Chama, acho que, salvo engano, não se cale a crônica. E que ele contava um caso em forma de crônica de feminicídio, exatamente de feminicídio, assim, de uma mulher ser assassinada lá no Rio, em decorrência de violência doméstica, etc. 100 anos depois, claro que não tem nada a ver a legislação aí com o contexto dele, mas é algo que eu sempre faço esse link, assim. Então, 100 anos, há 100 anos já se falava, né, contando aí de 2015, a respeito da figura do crime da mulher em razão do sexo feminino, e só um século depois que a gente teve lei nesse sentido. Bom, sobre o feminicídio, só é interessante falar, eu coloquei porque tem uma questão que dialoga aqui com a história lá escrita pela Rosiane. Porque há também, né, algumas hipóteses de aumento de pena no caso do feminicídio. Então, por exemplo, quando o crime é cometido durante a gravidez ou nos 3 meses após o parto, né, do puerpério ali, contra menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência, ou, por exemplo, aqui na hipótese do inciso 3, né, na presença de filhos ou pais, avós da vítima, que lá no relato tem que o crime ele aconteceu na presença do filho, né? Então, hoje seria o feminicídio com essa hipótese aí de aumento de pena. E também na hipótese de descumprimento de medida protetiva. Bom, então, quando uma mulher, ela está... Não sei como é que está a minha hora. Estou tentando ir rápido. Já estou quase acabando. Acho que só mais 3 slides aí, já finalizo minha fala. Já chegando na campanha. Então, quando uma mulher está em situação de violência doméstica, ela tem direito a uma proteção específica do Estado, né? Por meio aí das medidas protetivas. Então, semana passada mesmo eu atendi uma vítima de violência doméstica, que o esposo dela, ele é militar. Então, uma das primeiras coisas que ela falou eu tenho muito medo porque ele tem arma, né? Ele tem porte de armas. Então, é uma das possibilidades das medidas protetivas, né? Inclusive, a própria polícia já faz isso, que é a retirada, né, da arma ali daquele agressor. Afastamento do lar, proibição de manter contato com a vítima, com seus familiares. Pode haver uma situação que a mulher ela é levada, inclusive, para um abrigo, né, que a gente sequer tem acesso. Então, todas essas medidas protetivas, elas são voltadas aí para proteger a integridade física e também psicológica da vítima. Então, é só a mulher vítima de violência física que é amparada por uma medida protetiva? Não. Então, está numa situação, às vezes, ali de violência psicológica e ela sente a necessidade de uma violência, de uma medida protetiva, é possível. Então, às vezes, as ameaças, às vezes é uma perseguição virtual, né? Então, o cara está lá no Instagram dela, comentando as fotos, postando coisas dela, né, uma espécie de stalk ali. É possível uma medida protetiva nesse aspecto? Sim, plenamente, né? Então, também passível e a aplicação em outras formas de violência doméstica.
Bom, então, e além da própria vítima, qualquer outra pessoa pode fazer essas denúncias, né, inclusive com anonimato. Então, nesse sentido aí de amplitude, né, de quem pode denunciar, de quem pode denunciar, a gente chega também, né, e é o tema da palestra de hoje, os cartórios, papel dos cartórios no enfrentamento da violência contra a mulher, na campanha Sinal Vermelho, né, que foi regulamentada pela Lei 14.188, de julho de 2021, 28 de julho de 2021, que colocou, na verdade, essa campanha, ela surge de um trabalho do CNJ no âmbito da pandemia, porque com a pandemia, principalmente no ano de 2020, né, quando o isolamento ele foi mais intenso, os números de violência doméstica eles aumentaram muito, porque agressor e vítima estavam praticamente o tempo todo dentro de casa, veio a questão do consumo de álcool, né, principalmente ali no início. Então, os dados, os casos, eles aumentaram muito, sobretudo, isso aí não é da pandemia, né, mas a violência doméstica, ela tende a ser a física, isso é importante colocar, ou a sexual, mas aos finais de semana, né, exatamente porque a bebedeira, etc., tende não justifica, mas tende a aumentar, a potencializar a agressão. Então, com o aumento dos dados na pandemia, o CNJ formou um grupo de trabalho, foi a portaria 70, para buscar medidas, ajudas ali emergenciais durante a fase do isolamento social, e dentre das ações ali pensadas, surge então a campanha Sinal Vermelho. Então, basicamente, a mulher ela pode chegar hoje em um cartório, ela pode chegar a uma farmácia, num banco, no Poder Judiciário, né, algum órgão do Poder Judiciário, e aí ela sinaliza com um X, né, ali com batom, caneta, vermelho, algo vermelho ali, e aí tem que haver essa divulgação para que as pessoas saibam, né? Pouquíssima gente sabe disso. No caso do cartório, por exemplo, para o atendente lá do balcão, e esse atendente ele vai ter que fazer ali tomar uma medida, né? Qual seja, acionar alguma autoridade ou também levar aquela vítima para uma sala reservada, fazer algum atendimento ali inicial mesmo, de amparo, às vezes uma conversa, né? Às vezes a vítima só quer conversar ali e depois você dá um encaminhamento aí para o 190 ou para o 180, né? Que é a central específica e especializada de atendimento à mulher. Bom, então essa é a campanha Sinal Vermelho aí, e aí, você é atendente de cartório, né? Atendente do balcão, estagiário do TJ, a pessoa faz isso com você, você sabe dar esse encaminhamento, né? Então, por isso que a gente fala que a lei, esqueci o número, 14.188, ela trouxe lá no artigo 3º a necessidade de capacitação permanente. Então, a gente está aqui fazendo uma palestra, mas certamente depois a gente vai fazer treinamentos mais especializados, falar mais sobre medidas protetivas, etc., né? Para capacitar e aprimorar a equipe nesse aspecto. Claro que hoje é um evento muito mais comemorativo aqui. Bom, então, dessa maneira, eu acho que eu consegui cumprir meu tempo aí, mas fazendo só algumas reflexões finais. A campanha ela leva como lema também o respeito integral, por isso que a gente fala que não é só da questão da violência doméstica, mas em todos os momentos, né, em todos os âmbitos, as esferas, as mulheres elas precisam mesmo serem respeitadas, valorizadas, né, valiosas que são. Então, por isso que a gente está aqui para falar sobre esse assunto cada vez mais e encorajar, né, as pessoas que estão em situação de violência, que sofrem assédio, que sofrem discriminação no ambiente de trabalho, que estão tendo dificuldade aí de acessar o mercado porque tem filhos, né, ou porque está amamentando ali, para que a gente possa combater esses males aí que ainda assolam a nossa sociedade. Então, eu acho que era isso que eu queria expor para hoje, né, devido aí também ao nosso tempo. Mais uma vez, agradecer a Rosiane aí por me encorajar. Eu confesso que hoje eu achei que eu não ia dar conta, viu, no início ali. Eu fiquei meio devagar aqui acho que principalmente com a fala do Daniel, mas agradecer demais aí e me colocar sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Pois é, Eduardo, todo ano a gente tem umas surpresas, né? Esse ano o Daniel foi a surpresa da vez, e olha que eu nem tinha combinado com ele. Agora a gente tem alguns minutinhos aqui que nós podemos abrir a palavra. Temos aí uns 5 Você colocou o texto aí, né, do Lima Barreto, não as matem, é isso mesmo.
Obrigado. Ô, Rosiane, só para aproveitando aí que você abriu aí a possibilidade, né, para a gente participar também, o CNJ, nessa mesma ideia, né, por causa, em decorrência da pandemia, né, e as pessoas ficando muito em casa, os idosos também são vítimas, né, de violência, e o CNJ, ele também colocou os cartórios, né, para contribuir nessa proteção. E impressionante, Eduardo, quando você estava falando, eu estava lembrando aqui, todos os casos em que a gente denunciou foram todos contra mulheres, porque, na verdade, a proteção é a favor, né, a proteção dos idosos, homens e mulheres. Mas os casos em que a gente fez as denúncias aqui, tanto aqui do segundo quanto do terceiro, e, gente, impressionante que aconteceu demais. É impressionante, assim, e a gente já... a gente acolhe, né, esse idoso, a gente não atende ele junto com a pessoa que traz ele aqui, porque ele fica realmente, a idosa, né, no caso, porque todos os casos foram mulheres, todos, eu não tive nenhum caso que a gente fez denúncia que tenha sido homem, foram mulheres. E aí você falando aí, eu fui lembrando aqui, né, eu falei, gente, olha só que coisa, né, impressionante. O último caso mesmo foi, assim, terrível, mas, assim, e não tem classe social, entendeu? Não Não são, tem classe social. assim, Idade, simples, né? e a forma da violência, né, especialmente no caso aí, é patrimonial, né, muito, assim, independe de classe social, e assim, e no caso, todas as idosas, elas tinham total consciência, então, não, até porque se não tivesse, a gente nem pode lavrar o ato, né? Só que a gente não lavrou e ainda fizemos a denúncia, porque a gente pode fazer denúncia tanto no Ministério Público quanto para a polícia, né? Quanto para o Conselho de Idosos, né? No caso, eu optei em fazer todas as denúncias para o Ministério Público. Então, é impressionante a quantidade de casos que a gente teve, e todas mulheres. E começam a aparecer, mais uma vez, né, Viviane, que a gente fala, quando você divulga, né? Então, quando você fala sobre o assunto, quando você cria mecanismos, né? Então, como que a pessoa vai procurar um cartório para falar a respeito, se o cartório não tem uma mobilização acerca daquilo? Não tem um cartaz, não tem um projeto. Então, por isso que a gente gostaria muito que seja a nossa campanha, né, ou outras que a gente possa somar, né, no âmbito do Poder Judiciário, ou na seara extrajudicial, como é nosso caso aqui de atuação, para que, igual você falou, os casos eles aparecem porque eles existem efetivamente. É um problema real, né, da nossa sociedade. Então, só mesmo falando acerca daquilo que os casos eles aparecem, a gente tem condições ali de tratar, né, para evitar chegar numa situação de feminicídio, por exemplo. São ações simples, né, que podem salvar vidas, né, que podem mudar a vida de uma pessoa completamente, né? No exercício da função de juiz criminal, eu volta e meia tenho lidado com casos dramáticos, né, realmente muito fortes, né, de violência, principalmente violência sexual, que é uma coisa que não deixa de impressionar, sempre me impressiona. Alguns depoimentos até hoje estão guardados na memória, assim, na minha memória, que é difícil de esquecer, né? E são ações simples como essa de um X na mão, né? Vermelho, e que as pessoas têm que estar capacitadas para perceber. Eu vi até uma notícia recente que existem outras formas de denúncia, né? Como uma pessoa nos Estados Unidos parece que ligou para a emergência e pediu uma pizza. A mulher pediu uma pizza. E o atendente foi capaz, né, de perceber que se tratava de uma denúncia. Pizza? Ela insistiu, pizza. E aí deu o endereço dela, né? Aí a pessoa, depois umas 3 vezes mandou e salvou a vida dela, né? Assim, esse tipo de abordagem
ações simples, ações inteligentes que podem mudar a vida de uma pessoa e podem salvar a vida. Então, quero parabenizar o Eduardo, quero parabenizar a Rosiane pela iniciativa, né, pela coragem de expor, né, de trabalhar esse trauma, né, Eduardo, que é importante, de ressignificar a sua vida, né, a vida de sua mãe. Isso é muito, né, impressionante. Parabéns mais uma vez. E eu vou ter que pedir licença, porque infelizmente agora eu tenho audiência, mas eu estou muito honrado de estar aqui hoje, né, nessa pequena participação aí para divulgar, ajudar a divulgar ao máximo. Eu acho que esse projeto é uma coisa, um trabalho tão bonito que vai muito para frente, né? Vai além das fronteiras de Minas e do Brasil, e com certeza vai ser abraçado por outras entidades, né, de apoio a essa causa. Muito obrigado e peço licença para sair. Nós que agradecemos, doutor Bruno, e fica à disposição. E para encerrar, eu queria convidar a Viviane para recitar o nosso poema de praxe, escrito pelo Pedro Silveira, que é o pai do Daniel. Então, Viviane, por favor, faça a finalização do nosso evento. Ah, peraí, que eu vou pegar ele aqui no meu celular, é mais fácil aqui. Então, Rosas para Joaquina, por Pedro Silveira, novembro de 2019. Rosas para aquela que era feliz em fazer coisas, das quais gostava e que tudo superava, possuindo grande alegria de viver. Rosas para aquela que era mulher de garra, que adorava conviver com aqueles que amava e que viu nascer. Rosas para aquela que era filha, mãe e irmã, que era avó, sogra e amiga, com quem ficava à vontade para dizer e também fazer. Rosas para Joaquina, que era, mas que já não é mais, porque teve encerrada a vida. Agora restam apenas saudades. Agora, rosas para Joaquina. Então, dedico a você, Eduardo, uma rosa em homenagem à sua mãe. Muito obrigado. Você viu? também, Daniel. Obrigado. Para todas as mulheres, eu acho, aqui presentes e do mundo, né? Muito bonito. Sem dúvida, no Dia Internacional da Mulher, rosas para todas nós. Então, muito obrigada, e com essas palavras nós encerramos o nosso evento de hoje. Sempre é uma honra e uma emoção receber todos aqui nesse nosso programa. Obrigada. Obrigada, até mais. Rose, muito obrigado, viu? Novamente, gostaria só de agradecer, já está encerrando, fiquei emocionado, agradeço, Viviane, a homenagem aí, a lembrança. Os meus colegas de trabalho que estiveram presentes, são muitos que eu contei aqui, já são mais de 30 colegas, então, assim, muito, muito grato, viu, Viviane, e assim, aos demais, agradeço muito aí, desejo um ótimo dia para vocês, viu? Um ótimo dia para todos. Um abraço. Obrigado.